de um escritório muito interessante, de Porto Alegre, que atua no Brasil inteiro, mas que eles se especializaram em ações que envolvem juros bancários. Só atuam contra bancos. E aí você vai falar, eles entram com ações para diminuir juros? Entram também. Mas a primeira coisa que eles fazem são notificações administrativas para diminuir o ranking do banco junto ao Banco Central. Eu nunca tinha visto isso em 20 anos de profissão. Quando uma amiga que passou por isso comentou e falou da forma de atuação, que é advogada e que contratou esse escritório, porque o escritório entrou em contato com ela e falou, você tem uma dívida com o Banco Bradesco, assim e tal, não sei o quê. A gente consegue diminuir isso de 100 mil reais para você pagar 8. Contrato de êxito, matrícula mensal, vamos embora. Então tudo vai poder te dar dinheiro. E você precisa entender que você tem alguns níveis na sua vida. O primeiro deles é o conforto. O que é o conforto? Ainda eu quero comprar um carro. Aquilo vai te servir por um tempo. Aquilo vai te servir por um tempo. Só que aí vai chegar um segundo momento. Ah, só um carro não tá bom, né? Agora eu quero trocar de carro. Né? E tá tudo bem. Você tem esse direito, você precisa disso. Mas, primeiro de tudo, você precisa ser real com você e identificar onde você está. Olha, hoje eu estou aqui, eu ganho tanto, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Para quê? Para você tentar buscar uma direção. A gente vai falar um pouquinho mais sobre evidências, mas quando eu falo de evidências, é o que você tem produzido contra você. Eu não consigo clientes. Eu escolhi a profissão errada. Nossa, eu devia ter ouvido minha mãe. Você sempre vai ter um parente filho da puta, desculpa. Mas às vezes acaba saindo, né? Falei para aquela menina, o que ela quis fazer direito, aquela tia chata, sabe? Falei para você, faz medicina, vai para dermatologia, olha aí. A filha da fulana tá bombando. Então, muitas vezes nós acabamos nos prendendo a conceitos de outros que não vão mudar em nada na nossa vida, só piorar, e aos nossos preconceitos. Porque, invariavelmente, você se pergunta, onde é que eu estou errando? O que eu fiz para não dar certo? Eu estou fazendo tudo certo e está dando errado. Então, essas evidências, eu vou falar um pouco mais delas depois, mas elas são importantes nesse momento. E aí você cria seus fundamentos, que é o quê? Que é a sua própria jurisprudência. O que é a sua própria jurisprudência no sentido literal, né? A jurisprudência é o quê? É uma orientação, certo? Então, quais os fundamentos que você vai orientar a sua vida? Ah, eu ainda quero acordar todo dia 10 horas da manhã. Amigo, não vai dar certo. Desculpa, vai dar certo. 10 horas da manhã, meu amigo, aquele seu colega lá já atendeu 3 clientes, já foi, já fuçou, já foi atrás, tal. Vai dar certo. Então, quais fundamentos você vai trazer para a sua vida? Qual é a orientação jurisprudencial da sua vida? O que você quer? Depois de muito tempo, eu voltei para o caderninho. Está até na minha pasta um caderninho. Porque agora com esse negócio de agenda do Google, agenda da Apple, agenda da secretária, tudo tem agenda, né? Mas nada substitui, a meu sentir, o bom e velho caderninho. Entendeu? Como assim, Wendel? Cara, o caderninho, JP tá aí, ó, anota, o que eu tenho que fazer amanhã? Isso, isso, isso. E abre ele todo dia. O caderninho, ele nunca vai ser substituído. Por quê? Porque o Google, ele apita no celular, no relógio, beleza. Mas você, quando escreve, mentalmente o seu cérebro, ele recebe a informação de que você tem aquele compromisso. Então isso é muito importante, é um fundamento tão idiota, tão básico, mas eu garanto a vocês que muda drasticamente a sua vida. E aí você executa esses fundamentos. Né? Todo dia, essa sentença libertadora. Pô, hoje eu fiz isso, meu dia foi melhor. Pô, hoje eu fiz aquilo, meu dia foi melhor. Então você se permite também comemorar a cada dia pequenos avanços e pequenas vitórias. Né? Se eu fizer uma pergunta aqui, talvez, vocês vão ficar constrangidos em responder, mas há quanto tempo vocês não leem um livro que não seja da área do direito? O silêncio responde. Qual foi a última vez que vocês leram um livro que não fosse da área do direito? Eu nem vou perguntar do direito, porque eu também sei que está meio atrasado, tá? Vamos deixar quieto essa do direito. Mas
Amigo, se você não lê, você não vai escrever. E tem mais uma coisa. A leitura, ela é um preceito para a formação jurídica. Eu fiquei 6, 7 anos sem ler. Eu não estou aqui pagando, não. Mais, eu acho, 8. Voltei com tudo esse ano. 3 livros, 4 livros por mês, enfim. Nada de direito. Eu já li o que eu tinha que ler na minha vida de direito. Até porque, hoje em dia é muito engraçado, porque a gente precisa ler o quê? STJ, STF, jurisprudência. Os livros, se vocês pararem para analisar, a minha época, quando eu me formei, nós íamos até a biblioteca. Vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar em Mirabete? Direito penal, era um clássico. Damásio de Jesus, todos já morreram, tá? Calma, tá tudo bem. Mas era um clássico, vocês não ouvem mais falar disso. Por quê? Porque hoje você entra no Instagram e vê uma aula do cara lá. É outra tecnologia, é outra ferramenta. Você entra no YouTube do cara e você vai assistir uma aula boa e é válido. Tá tudo certo. Então, a execução, você todo dia... Eu vou dar um exemplo para você. Se você todo dia se propor a assistir um podcast de 15, 20, 30 minutos de um determinado segmento, seja uma hora de inteligência emocional, uma hora sobre saúde, outra hora sobre direito, uma entrevista com algum... hoje nós temos aí vários podcasts jurídicos, alguma coisa você vai aprender. E você precisa, obviamente, absorver coisas boas e entender que coisas ruins tem todo dia. Mas faça o filtro, né? E aí você vai dar um veredito da sua absolvição, né? A sua sentença é o quê? A sua sentença é que você vai entender que todo esse processo te levou a quê? Te levou a um ganho pessoal. Porque esse ganho pessoal, lá na frente, ele vai te levar ao aprendizado. O aprendizado nada mais é do que você transformar a sua história em legado. Hoje, quando eu falo em aprendizado, você precisa trazer um verbo que está totalmente fora do mundo jurídico, que é o verbo servir. Quando uma pessoa busca conhecimento junto a outra, na nossa profissão vocês precisam entender uma coisa, e isso aqui é muito sério. A advocacia é o metro quadrado onde mais se encontra vaidade. Ego. Não existe humildade. Um ou outro, ok, obviamente, mas a regra... Ô, João, cara, eu tô com um problema, João, aqui num processo assim, assim, assado, eu sei que você é especialista. Ô, Wendel, não, cara, meio difícil esse caso, mas passa no escritório que a gente vê. O cara não consegue te dar um conselho. Ele poderia ter falado de outra forma, Wendel, a gente pode fazer isso, isso e isso. Você quer fazer uma parceria? Justo, é do jogo. Mas o cara já corta você, fala que você não tem capacidade, vai tentar tomar a informação de você e ir atrás do seu cliente. É isso que se tem hoje. Hoje o mercado, ele está altamente agressivo. Altamente agressivo. Então isso precisa ser analisado. Por quê? Porque as relações humanas, como a gente falou, elas é que vão fortalecer e vão criar um ecossistema onde você pode... Eu falava para o Hélio uma coisa muito interessante. Ele me falou sobre o que ele queria atuar e tal. Eu falei, mas no começo da carreira, você faz tudo. Vou falar para você que, não, se especialize na área tal. Não. Você tem que ter uma especialidade. Você tem que ter uma perícia em alguma coisa. Você precisa chegar e falar assim, olha, eu sou advogado criminalista. Muito bem. Aí chegou lá, a filha da funcionária com problema com a Vivo. Eu não faço porque eu sou advogado criminalista. Não tem um cliente no seu escritório. O que você vai fazer? Você vai pegar essa ação, vai ligar para o Hélio, você atua no consumidor, 50% para cada um, faz aí. E tá tudo bem. Se você não for fazer porque você não gosta da matéria, porque você não suporta. É justo. Mas aí você criou um ecossistema e você está levando para a sua vida um aprendizado. De quê? De compartilhar aquilo. Porque a gente não vai ganhar sozinho. Eu costumo dizer, hoje, no escritório, eu acredito que nenhum processo, eu não tenho sócio, foi uma opção que eu fiz. Mas eu não tenho nenhum processo que eu não tenha um parceiro. Um sócio no processo. Ele tem o escritório dele, eu tenho o meu. Wendel, eu preciso que você resolva isso para mim. Eu toco, minha equipe, tudo. Ele pode fazer petição junto comigo, tá tudo certo.
timbre. Não, põe só o seu timbre, põe o meu, tá tudo certo. Mas tá lá. Tem casos que ele tem 20%, tem casos que ele tem 30%, tem casos que é meio a meio. Tudo depende. Então, o que eu quero dizer? Eu consegui criar um ecossistema de relacionamentos para isso. Mas você também pode criar. E as pessoas se enganam, por quê? As pessoas acham que esses relacionamentos você só vai construir depois de 10 anos de profissão. Não, você tem que construir na faculdade. Você tem que construir na faculdade. Ó, nós somos 5 estagiários aqui, vamos captar, vamos pegar. Tem um amigo que é advogado, ele assina. Amigo, quem não anda com o carrinho de picolé não vende. Se você ficar parado com o carrinho de picolé, meu amigo, não vai vender. Você já viu o vendedor de picolé parado? Não é à toa. Ele precisa andar, ele precisa fazer, ele precisa se movimentar, ele precisa conversar. Então isso é muito importante, porque quando eu falo em evidências, eu queria que vocês se perguntassem quais as provas que você produziu contra você. Quais desses 3 comportamentos que você nunca parou para olhar dentro desse processo? Porque quando você quer crescer, as pessoas cometem um grave erro. Eu quero crescer. Elas esquecem de olhar para trás. Você só vai crescer quando você quebrar a cara. Quando doer. E aqui é papo de quem já caiu muito. Mas é a realidade. Você precisa primeiro fazer uma desconstrução. Então, fuga. Trabalhar 14 horas por dia. Cara, eu cheguei a trabalhar 18 horas por dia. 18 horas por dia. Sim, vira à noite. Tudo certo. Na minha cabeça estava tudo certo, estava tudo errado. Wendel, mas eu preciso entregar isso. Amigo, acorda no outro dia, 4 horas da manhã, vai dormir, vai descansar. Sono é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Né? Por muitos anos na minha vida, acho que quase 20 anos, eu não entendia isso. Então, essa fuga no trabalho, ela tem, literalmente, uma fuga do seu eu, da sua inteligência emocional, do que você quer com o seu emocional. O medo, explodir com facilidade. O colega falou alguma coisa, você já responde. No direito, ontem até estava gravando um vídeo sobre isso, que as pessoas querem falar sobre a autoridade. Muitas vezes, você só vai conseguir conquistar a autoridade com o seu cliente com silêncio. Como assim, Wendel? Ele quer que eu fale alguma coisa? Não. Primeiro de tudo, ele quer ser ouvido. E você responder a ele quando você tiver formado algo que vai auxiliar. Porque muitas vezes aquele cliente só quer ir lá no seu escritório para desabafar, falar, contar. E aí, quando ele chega lá, você começa a falar da sua vida, de você, que você ganhou uma ação, que você isso, que você aquilo. O cara levanta, vai embora e nunca mais volta. Então, essa perspectiva de que você tem que reagir a todo custo, porque senão você vai parecer fraco, tira isso. Isso não vai te levar a lugar nenhum. E os traumas? Que a gente acabou de falar aqui, que eu dei o exemplo com o João, sobre a questão de você não pedir ajuda. Eu sou autossuficiente, eu sei tudo, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. A vida é um eterno aprendizado. Né? Isso aqui, possivelmente, na sua infância, você foi abandonado, um abandono mal resolvido. E abandono não é aquela coisa, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Não. Nós temos inúmeros casos aí de crianças que, no dia, perderam o ônibus, alguma coisa do sentido, e se sentiu abandonado. Então, isso precisa ser olhado. Porque quando você olha para tudo isso, você vai poder falar assim, qual desses comportamentos, e dentre outros, ainda estão permanecendo na minha vida? E aí você vai poder o quê? Tratar isso para você poder melhorar a sua performance. Isso vai fazer você evoluir. O que vai sabotar o seu sucesso, gente? Essas frases são frases, eu costumo dizer que elas são frases matadoras, né? Não tenho clientes. Se você continuar acordando todo dia e falar que não tem cliente, você não vai ter mesmo. Palavra tem força. Palavra tem força. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui. Mas palavra tem força. Eu me lembro que em 2007, 2008, eu via as operações policiais e eu falava, nossa, um dia eu vou estar lá na sede da Polícia Federal. E mentalizava aquilo. Só que eu não sabia, eu não tinha intencionalidade. Eu pensava da minha cabeça. Em 2009 eu estava lá. Mas eu não pensava, não vou conseguir, não. Eu era meio doido, meio, enfim, ia indo. Então, não tenho clientes. Tira isso da sua cabeça. Por que com o outro dá certo e comigo não?
Amigo, deixa eu contar uma coisa para você. Não se compare. Não se compare. Você precisa se comparar com você todos os dias. Eu estou 1% melhor que ontem. Por quê? Cada um de nós tem um processo, um prazo. O seu tempo não é o mesmo tempo do Hélio, do João, da Maria, do Pedro. Então, cada um vai ter um processo e vai ter um passo que vai ter que dar. Então, isso não tem como eu olhar e falar assim, mas meu amigo está bem. Tá, beleza. Porque quando você olha e fala isso, você quer dizer o quê? Porque ele, não eu? Primeiro você está menosprezando a jornada dele, que muitas vezes está acordando 5 horas da manhã para estudar, enquanto você está dormindo. E acordou às 8. E aí você acha que ele é uma pessoa agraciada por Deus e você é um injustiçado. Só que você não fez sua parte. Meu amigo advogado já tem carro e eu nada, a mesma coisa. Tem alguma coisa aí. O que ele está fazendo que você não está fazendo? Porque você olha para a situação, isso é muito engraçado, com um olhar de punição para o outro e não um olhar sobre o que ele fez que eu não fiz, onde ele acertou e eu não acertei. Porque na vida você vai ter 2 tipos de conselhos. Um por ação, outro por omissão. Como? Você vai olhar e aquela pessoa vai te dar um conselho falando. Pô, legal. Em outros momentos, você vai olhar aquela pessoa, ela não está falando com você, mas você vai falar, olha, eu não quero fazer daquela forma. Então, mesmo ela sem te dar um conselho, ela te mostrou o que não fazer. Eu chamo isso de omissão. Então, isso é muito importante. Ninguém valoriza o meu trabalho. Claro, você não se valoriza, como que alguém vai valorizar o seu trabalho? Isso é a mesma coisa que falar que só minha mãe me acha bonita, amigo. Não dá. Não adianta tentar, sempre dá errado para mim. E a frase célebre de tudo, o mercado está saturado. E a tendência é piorar. Só tem uma coisa importante nisso tudo. O bom profissional sempre tem lugar. Dia desses eu fiz uma seleção para contratar advogado para o escritório. Eu pedi currículo para o Brasil inteiro, porque eu tenho uma filial em São Paulo e em Brasília. É deprimente ver a qualidade dos currículos que chegaram, não pelo conteúdo, primeiro pela forma. Papel A4. Hoje em dia, você tem tecnologia de inteligência artificial, obviamente que eu vou saber. A pessoa te manda um negócio primeiro em preto e branco. A foto dele em preto e branco. Não dá para saber. Teve uma menina que me mandou, que estava até, era um currículozinho bom, tal, até veio indicado, ela mandou, não tinha o telefone e o e-mail dela para entrar em contato com ela. Você mandou o currículo, como eu vou chamar você para uma entrevista? Não tem como. O nível é cada dia pior. Mas a expectativa daquele cara é maior, olha só. Por quê? Porque as pessoas esqueceram que não é sobre ter, é sobre ser. Eu não consegui mais, tinha uma lousa aqui, acho que tiraram ela daqui, mas imagine você, desenhe você uma pirâmide. Nessa pirâmide, nós vamos colocar 3 níveis: ser, fazer e ter. A base da pirâmide é quem você é. É o que você quer ser. É o que você está fazendo para ser. Só que essa pirâmide hoje em dia está invertida, porque as pessoas querem o quê? Ter. Eu quero ter o carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ter o escritório, eu quero ter. Tá, mas e aí? Não, você está só não quero ter, você não está fazendo nada, né? Não estou. Então isso é um pouco retórico, mas isso acabou sendo esquecido. As pessoas esquecem de ser e que isso vai te levar a um processo, a uma jornada para você ter lá na frente. Amigo, Jesus Cristo viveu 30 anos escondido. Para 3 anos ele brilhar, entre aspas, sofrendo, ok? E morrer. Muito bem, é o que a Bíblia diz. Inclusive é o melhor livro para vocês lerem, independente de religião. Mas, presta atenção uma coisa, a jornada de preparação dele foi de 30 anos. Você quer ganhar em 1? Eu não estou falando que a sua precisa ser de 30 anos. A minha demorou pelo menos 15, 16. Pancada. E até hoje, até uns 2 anos aí, equilibrando.
com vitórias, com êxito, com sucesso, com tudo, mas internamente um caos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que para você ter, você precisa entender que você tem que ser e passar por esse processo. Por quê? Porque esse processo vai te transformar. Esse Wendel de 2018, esse era o Wendel. Eu não estou falando aqui para vocês sem prova. Eu estou falando que quando eu parei de dar desculpas, eu transformei minha vida em resultados. Mais do que isso, eu só consegui chegar nesse ponto sem droga. Como assim, Wendel? Calma. Eu brinco que remédio para emagrecer é droga, né? Mas a vida inteira eu tomava, emagrecia, engordava. Quando eu parei, esse ano, em junho, basicamente, conheci um médico numa conversa no bate-papo falando sobre jejum intermitente, eu entendi que eu precisava tirar algumas coisas da minha vida. E a primeira delas que eu tirei foi a cerveja. E aí, em 10 dias, sem carboidrato ruim, eu desinflamei. E aí eu vi o resultado. E aí eu vi o que estava me fazendo mal. E comecei a acordar melhor, comecei a produzir mais. Já vinha numa crescente, mas isso de fato transformou. Então, quando você assume a responsabilidade, e aí é uma coisa muito importante. Por quê? Porque eu preciso assumir a responsabilidade da minha vida. Porque não adianta eu ter diploma se eu não aprender a negociar, a comunicar, empreender e lidar com pessoas. Isso é advocacia. Isso é advocacia. A advocacia é você acordar todo dia e fingir que você não é advogado. Hoje em dia o que eu menos sou é advogado. Como assim, mãe? Cara, eu preciso comunicar com o meu cliente, eu preciso muitas vezes falar num tom que não é jurídico. Eu preciso empreender, porque eu preciso entender do negócio dele. Eu preciso entender o que ele faz. E aí não precisa ser empresário. Tudo bem, Wendel, você advoga mais para empresário. Não, eu advogo para produtor rural, advogo para pessoa física, mas todos têm uma profissão, e toda profissão hoje é um negócio. Vejam, não existe CNPJ sem CPF. Por trás de um CNPJ tem um CPF. E é o CPF, o seu CPF, que vai levar o seu escritório, que vai levar a sua profissão. Olha, o João é bom por conta disso. Ele é craque. Ah, mas o João está trabalhando no escritório Unicred. Não, mas eu conheço o João lá, o João é bom. Então, quando eu falo que você precisa saber comunicar, a comunicação, ela volta a dominar o mundo, porque você tem que entender que no mundo tecnológico, quem aqui já parou para ver há quanto tempo não faz uma ligação? Uma ligação. Por linha convencional. Não estou falando de celular, telefone fixo. Sim, na sua casa. Ô, Wendel, eu nem tenho telefone fixo em casa, eu não tenho. Cara, meu telefone do escritório, eu chamo minha secretária pelo WhatsApp para me trazer café. Paula, traz café. É verdade. Linha convencional do telefone, você não usa mais. A Vivo nem coloca mais pacote de voz, só coloca pacote de dados. E rouba a gente ainda, né? Ele fala, você gastou 50 GB, mas da onde que eu gastei 50? Ah, gastou, você não sabe. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, quando aquele cliente chegar para você, ele precisa ser acolhido. Eu nunca mais, depois de algum tempo já, eu sempre tive essa tranquilidade, mas nunca mais começo uma reunião sem perguntar, que seja o primeiro cliente, o primeiro contato, como ele está, como está a família dele, que ele gosta. Se for um primeiro cliente, o que você gosta de fazer? Oh, e aí, tal? Não, você gosta de cozinhar, e aí, o que você faz? Tal? Depois de 10 minutos, a conversa flui. Mas eu vejo jovens advogados que a primeira coisa que faz quando chega numa mesa de reunião é ficar olhando o Instagram. Só um pouquinho. O celular em mesa de reunião é assim. Acabou. Você vai morrer, ficar meia hora sem? Não vai. Então, comunicar é muito importante. Existem vários livros que falam sobre como influenciar pessoas. Tal. Leiam. Mas eu acho que isso é meio clichê. Cara, se você aproveitar um capítulo do livro, já mudou sua vida. Porque muitas vezes a sua deficiência, você vai conseguir identificar ali.
Então, isso aqui é muito importante para o nosso mundo nos dias de hoje. Por quê? Todo mundo fala em inteligência artificial nos dias de hoje. Hoje mesmo, eu estava recebi um informativo da OAB, que agora até a OAB criou uma inteligência artificial para advocacia. Né? A OAB arruma um jeito sempre de concorrer com a gente, né? Enfim. Porque, e ainda na propaganda diz o seguinte, olha, é o seu auxiliar agora, já mataram o estagiário. Literalmente. Porque a propaganda, ela induz a isso. Bom, e aí nós temos um grande problema. Por quê? Porque, de fato, a inteligência artificial, ela veio para ficar. Eu não tenho como chegar para você e falar assim, ó, não usa chat. Não vou me enganar, né? Agora, eu tenho como descobrir se você fez 100% no chat ou não. Isso é facinho de pegar. Mas eu não quero que você não use a inteligência artificial. Pelo contrário, eu acho que você precisa utilizar a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela precisa ser utilizada como aquela muleta. Pô, ainda machuquei meu joelho. Pô, vou ter que andar com muleta? Vai, pô, vai ser melhor para você. Então, a inteligência artificial, ela precisa ser somada à inteligência emocional. Como assim, Wendel? Olha só, a inteligência artificial vai processar 1 milhão de dados por segundo. Mas aquela mãe que o filho está preso, chegou no seu escritório chorando, você vai botar ela na frente daí, ela vai sair de lá, abraçar, apesar que tem que ter calma, né? Porque agora diz que tem gente até namorando com o chat GPT, né? A gente tem que ter muita calma com essas coisas. Esse negócio de palestra é complicado por conta disso, né? Eu, graças a Deus, parei de dar aula, porque senão acho que eu já estava preso, né? Porque eu sempre brincava com alunos na sala de aula, dava exemplo, direito penal tem essa facilidade, né? Enfim, fulano trabalhava no posto zero, ciclano, não sei o que, rapaz, era uma confusão. Mas eu sempre tive os alunos mais problemáticos da sala do meu lado. Então isso era uma estratégia que eu adotava para deixar eles perto. Então eles estudavam, passavam, chegavam na sala dos professores, os professores, pô, você viu lá, o Hélio, não para de bagunçar. Eu falei, rapaz, o Hélio é um amor na minha aula, ele lê os artigos e ainda traz água toda a aula para mim. Como que você conseguiu isso? Eu falei que eu ia reprovar ele se ele não trouxesse, não sentasse e ficasse quieto. Pô, Wendel, mas tudo certo, é meu amigo hoje. E assim, então, comunicação. Claro que às vezes a gente tem que exagerar um pouco na comunicação, mas era mais ou menos assim. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa inteligência artificial, ela pode até elaborar daqui a um tempo, eu acredito que vai, hoje isso não acontece, mas uma boa petição. Tá? Isso vai acontecer. Agora, imagina aquela mulher que foi violentada, abusada, por 5 anos. Ficou em cárcere privado. E aí você joga na inteligência artificial lá, mais ou menos a história dela, a inteligência artificial falou assim, ação de divórcio, litigioso, isso, tal. E você fez a entrevista com aquela mulher. Você sentiu dela. Você precisa construir aqueles fatos. Você precisa narrar a história dela e colocar na petição o sentimento dela. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, na minha época, os professores falavam assim, dei-me os fatos que lhe dou o direito. Não sei se vocês já ouviram isso. Nós voltamos para esse tempo. Juiz não lê mais direito. Juiz só lê fato. Só lê fato. Agora, escreve errado para você ver também, se não vem uma comida de rabo, né? Mas o grande problema é que as pessoas não entendem a importância de fatos concatenados ao pedido. Eu tive um cliente esse dia que ele falou assim, Wendel, estou marcando uma audiência com o prefeito para ir falar, isso é um absurdo que está acontecendo aqui na cidade. Eu falei, peraí. Vai pedir o quê para o juiz? Não, porque... Peraí. Nós temos uma petição para o juiz, meu filho. A gente não entrou com a medida judicial ainda. Calma, você não tem o que pedir para o juiz. Vou pedir, olha, me salva. Mas salvar você do quê? Não, então, vai vir um mandado. Não, estão vindo apreender meu carro aqui, mas como que estão vindo apreender seu carro? Tá, beleza, como que eu vou te salvar? Vou ter que dar uma ordem de ofício? Você não tem pedido. Por quê? Qual que é o fato? Por que eu não posso apreender seu carro? Então isso, a inteligência artificial não vai trazer. Não vai. Por mais humana que seja, ela não vai conseguir chegar nesses níveis de profundidade. Né? Ela veio, e aqui a gente fala muito disso, para substituir funções mecânicas e facilitar a sua vida, se bem utilizada. Veja, eu vou te dar um exemplo.
muito claro. Esses dias eu acabei assumindo um caso, enfim, meio que de última hora não, eu relutei um pouco para assumir e tal, mas acabei assumindo. Entendi que a pessoa precisava da história dela contada de uma forma diferente, enfim. Mas eu tinha um prazo de 48 horas para fazer razões de um recurso. E assim, processo de 10 volumes, aquela confusão. Em tempos normais, eu teria mandado imprimir o processo e eu teria lido todo o processo folha a folha. E esse é o tipo de caso que eu ainda paro para que eu faça. Enfim, é comigo. E aí, eu pedi para o chat resumir o processo para mim e coloquei os 10 arquivos lá. Eu sou meio lerdo com esse trem de chat, aí eu comecei agora, tem uns 6 meses só. E ele resumiu. E aí eu, não contente, comecei a perguntar para ele, porque eu também já fiz uns cursinhos de inteligência artificial, né? Isso é importante, não pode parar de aprender sempre. E aí ele foi começando a me dar as melhores peças. Bom, dos 10 volumes eu imprimi 100 folhas para fazer o recurso. Wendel, você teria feito em 48 horas? Teria. Porque eu me propus aquilo, eu teria feito. Mas eu não teria tido tanto tempo de qualidade para construir a tese se eu tivesse que parar para ler 10 volumes. Entende? Então, por exemplo, se você perguntar agora para o chat, uma jurisprudência, qualquer jurisprudência, você colocar a jurisprudência lá, ele dá outro número para você. Ele dá outro número. O chat não sabe pesquisar jurisprudência ainda. Wendel, você acha que isso vai mudar? Acho. Mas por quê? Porque os tribunais superiores, eles têm aquela sistemática de dupla checagem, se você é ser humano ou não é e tal. Então isso, ele vai lá, ele pega de notícia e tal, mas ele cria um número, cria um ministro e assim vai. Nós já tivemos casos aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso que o desembargador utilizou jurisprudência, você está no migalhas, jurisprudência fake. Né? Então, não deixem de usar a inteligência artificial. Não tenham medo de utilizar a inteligência artificial. Agora, não se deixem, não se diminua para ela. Você é maior que ela. É você quem guia essa inteligência. Ok? Entrando um pouquinho mais nesse tema, eu acredito que na vida a gente precisa muito desses 3 Fs. Né? Esses 3 Fs não foi por mim criado, mas foi pelo Bernardinho. Né? E lendo o livro dele, que é muito bom, ele fala muito sobre isso. E na advocacia, isso se equipara muito ao esporte. E hoje a advocacia, se você não autoperformar na advocacia, você pode ir para casa, pode fazer outra coisa. Amigo, o dia inteiro, um matando o outro, não tem jeito, você precisa ter performance. E quando ele fala dos 3 Fs, ele fala sobre fé, foco e força. Fé, Wendel, eu não sou religioso, o problema é seu, mas eu duvido que quando você distribui lá e pede a liminar, você não fala, oh meu Deus, me abençoe e dá a liminar. Isso é fé. Mas tem uma fé que é maior que você não está descobrindo. A fé em você mesmo. Você tem fé em você mesmo? Você acredita em você? Porque a fé, ela não é apenas uma crença espiritual, mas é uma confiança interna em si mesmo, no propósito, no processo. Você tem fé naquilo que você está se propondo? Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou para aquela audiência e eu vou arregaçar na audiência. Você tem fé nisso? Então não adianta eu falar para você, e as pessoas confundem muito isso. Mas sim, todo mundo quando distribui a liminar, oh meu Deus, me ajuda, eu preciso. Olha, eu não vou pedir mais nenhuma liminar por mentira, né? Esse mês, só essa, por favor, tira o nome do meu cliente do Serasa. Vem eliminar lá, eu consegui eliminar. Você esqueceu de Deus que você pediu para ele, né? Eu consegui, chega para o cliente, fui eu. Então, isso é muito importante. Foco. A arte de não se perder no caminho. Ter foco é saber dizer não ao que não te aproxima do seu objetivo. Dizer não é libertador. Você sabe quantos nãos você precisa dizer a cada sim? Não entendi, Wendel. Vamos lá. A cada concessão que você faz para a sua vida, quantos nãos você disse para outras oportunidades? A vida não é sobre concessão. A vida é sobre limitação.
Em que sentido limitação? É sobre dizer não. Ô fulano, você pode fazer isso? Não. Eu estou ocupado aqui com a situação. Aquilo vai te agregar? Aquilo vai ser bom para você? Não, não posso. Mas aí você quer agradar todo mundo. Meu falecido avô, ele dizia o seguinte, meu neto, se você não tiver na vida quem não gosta de você, vai dar errado. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Você não vai conseguir. Então, para você manter o seu foco, você tem que dizer não. Eu não suportava a academia. Hoje eu malho todo dia às 6 horas da manhã. 5h30, 6 horas da manhã. Hoje eu fui às 5. Hoje eu fui às 5, porque o personal pediu para mudar. 5 horas da manhã eu estava lá. Guilherme não aguenta me acompanhar. E olha que tem 20 anos menos que eu. Não aguenta. Já falou. Não aguenta. O que é isso? Hábito. Foco. Eu tenho um objetivo. Eu tenho uma clareza. Então, você precisa delimitar o que você quer e como você vai chegar. E aí você vai ter que dizer não. Eu tenho que dizer não a dormir meia-noite. Eu preciso dormir mais cedo. Eu preciso fazer minhas atividades antes. Né? Então eu preciso 9, 9h30 hoje, meu corpo pede para eu dormir. Mas eu acho que, cara, eu não lembro quando eu consegui ter um sono tão correto de 7 horas, que eu também não consigo dormir mais do que isso, né? Já tá bom, né? 7 horas é o ideal, 7, 7h20. 7 horas e 20. Mas isso acontece. Mas é por conta do foco. E quando você foca naquilo, eu vou conseguir aquilo, você vai. Ah, eu vou ter que falar com aquele juiz, mas o juiz não está me atendendo. Para lá na porta do gabinete 3 dias para você ver se ele não vai te atender. É foco, meu amigo. Vai te atender. Vai te atender. Tenho certeza que ele vai te atender. Só se ele não for no fórum, né? Aí também é difícil, né? Também não é tão difícil, né? E por último, a força, que é a capacidade de continuar mesmo cansado. Persistência, gente. Persistência. A força é o resultado da fé e do foco. Não se trata apenas de resistência física, mas principalmente de resistência emocional. A persistência hoje, quem é persistente, vence. Obviamente, fazendo certo. Né? Então, muitas pessoas desistem no meio do caminho. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. E eu costumo dizer que se atalho fosse caminho, não se chamaria atalho. Se chamaria caminho. Parece até a Dilma falando, mas não é. É real. As pessoas querem cortar caminho. Você precisa de uma direção e você pode aplicar ferramentas para aumentar a sua velocidade. Agora, se você não sabe nem dirigir, você quer andar de Ferrari? Não tem nem carteira de motorista, eu vou entrar numa Ferrari e vou sair dirigindo aí. Eu vou pegar a pista aí da Stock Car aí. Ontem deu um BOzinho lá, né? Mas vou pegar e vou pilotar um carro de Stock Car. Amigo, você não está dirigindo Fusca. Então, quando a gente fala em força, a gente precisa entender que todos os dias você vai ter empecilhos na sua vida para você dizer não. Então, você precisa o quê? Enfrentar esses desafios. Então, os 3 Fs são muito importantes. Por quê? Porque daí você começa a treinar. E o que vai mudar a sua vida na profissão? O que vai mudar a sua vida na profissão é o treino. Porque você pode até não ir para o jogo, mas você precisa estar treinado. Então, se eu pegar, por exemplo, aquele jogador que está no banco de reservas, não entra, chegou na final da Copa do Mundo, ele entrou e fez o gol. E aí? Quem vai ser lembrado para a história? Mas ele treinou, ele estava pronto. Aquele jogador de vôlei, Escadinha, não sei se vocês se recordam, se é do tempo de vocês, ele era líbero. Ele foi o único líbero no mundo que ganhou 3 vezes o título de melhor jogador do mundo. Ele dizia que quando ele via a bola, ele via o prato de comida. Ele chegava nos treinamentos, que ele passou fome, né? Ele chegava nos treinamentos, se o cara não se dedicava no treinamento, ele ia lá e gritava com o cara. Tem que correr, você tem que ir, você tem que... Ah, mas eu posso machucar, não interessa. Você não pode chegar assim, mole no jogo. E ele ganhou, o único da história, sendo líbero no vôlei. Líbero é aquele que não pode atacar, gente, só receber. Nem sacar ele sacava. Mas era o que mais jogava, né? Porque ficava no rodízio. Ele ganhou 3 vezes o título de melhor do mundo. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno em 2002 estava descartado da Copa do Mundo. 2001, né? Teve aquela lesão. Os homens aqui vão se lembrar, porque mesmo sendo da época, com certeza quem gosta de futebol se lembra
daquela... Parecia um copo. Imagina um copo caindo no chão. Era o joelho do Ronaldo. Quebrou o joelho dele. Fez assim, pup, a perna dele ficou balançando. Um jogo da Internacional de Milão. E o Ronaldo falou que iria jogar a Copa em 2002. E aí perguntaram para ele o que ele fez para se recuperar. Ele falou, durante um ano, e ele gostava de festa, durante um ano, eu só treinei, comi e dormi. Treinei, comi e dormi. Ele chegou na Copa do Mundo, vocês vão se recordar, pode pesquisar aí, com pouquíssimos jogos. Ele foi pelo nome. O Filipão levou ele e falou assim, olha, vou colocar você aqui. Por quê? Porque ele apresentava medo, só de ver o Ronaldo lá. E aí perguntaram isso para ele. E até foi engraçado porque o Galvão Bueno, essa semana, estavam perguntando para ele sobre o Neymar, e aí ele relembrou essa história. Ele falou assim, olha, o problema do Neymar é que ele não quer fazer como o Ronaldo. Né? Ele prefere ficar jogando pôquer, confusão, helicóptero para sítio, para... Não vai para a Copa, meu amigo. Olha o nível da turma. Não vai. Então, o treinamento, ele te dá o quê? Confiança. Porque você não vai improvisar a confiança, você vai construir a sua confiança. Então, quando você improvisa, o mercado te rotula como mais um. O treino vai te dar o controle, a clareza, a presença estratégica. Você só vai ter presença com treino. Então, quando eu falo para você que você precisa, antes de uma sustentação oral, se olhar no espelho e fazer, é porque eu já fiz. E funciona. Você precisa se imaginar naquele lugar. Você precisa se teletransportar para aquele lugar. Porque só assim você vai conseguir ter o controle na hora, o controle emocional. Wendel, hoje você faz sustentação oral com tranquilidade? Faço. Hoje, de letra, sim. Toda vez que eu vou subir na tribuna, dá um fio na barriga. Toda vez. Já fiz em todos os tribunais do país, vocês imaginarem, Supremo, STJ, TRF, todas as vezes. Já ganhei muitos casos em sustentação oral. Caso perdido, tal, sustentação oral, tal. Mas toda vez o frio na barriga vem. E o dia que você perder esse frio na barriga, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Então, a confiança, ela precisa ser construída. Advogado que não treina, repete o erro. E o mercado não perdoa. Veja, sem treino, você vai repetir jargões, você vai trazer vícios. O cliente, hoje em dia, ele é muito inteligente também. Ele também utiliza chat GPT. Então, você tem que cuidar. Você tem que cuidar com o que você fala. Tem uma história muito legal de um cara que estava começando a profissão. E aí chegou um cara de polo no escritório dele. E aí ele pegou o telefone e falou, não, só um pouquinho, que eu estou numa ligação com um cliente de fora, tal. Depois de 5 minutos... Ah, desculpa. Pois não. Não, eu vim instalar o telefone. Era um instalador. E ele queria se mostrar para o cara. Isso é real, isso aconteceu. O cara veio instalar o telefone. Então, às vezes, no início da carreira, a gente comete erros achando que está, né, se valorizando, quando, na verdade, o cliente ele não quer saber se você está falando com alguém. O cliente quer saber dele. Ele não quer saber se você advoga por fulano. Ele pode até falar do lado de fora, meu advogado é advogado de fulano. Mas não, naquele momento entre você e ele, é com vocês. Então, treine isso e dê a importância a ele. E quem não treina fora do tribunal, desculpa a expressão, mas vai apanhar dentro dele. Se você não treinar aqui fora, se você não errar aqui comigo, você vai errar onde? Você vai errar onde? A audiência não é lugar para você aprender. O lugar para executar o que foi treinado antes. Quem treina se antecipa, quem não treina reage. Reação não é o melhor caminho para o advogado. Por quê? Porque você vai se perder, você vai xingar o cara. Rapaz, o promotor já me xingou em júri, mas já me xingou, e eu quero. Quando eu fui para a sustentação oral, fui com ele, foi levantar a voz e falei, agora o senhor me respeita, porque o senhor me esculhambou e eu fiquei em silêncio. Então agora eu não concedo a parte para Vossa Excelência. De forma calma, técnica, e está tudo certo. A gritaria não vai resolver. Agora, existem casos que às vezes tem que dar uma tumultuadinha na audiência. Mas isso precisa ser treinado. Porque nós temos 3 tipos de postura, isso é interessante, não está na palestra, mas eu vou falar, que você pode conduzir uma audiência. A primeira, tome muito cuidado com testemunha. Testemunha é a prostituta das provas, dizia Damásio de Jesus, falecido, e é. Por quê? Porque às vezes ela falou um negócio na delegacia, ela chega na frente do juiz, ela muda. Não era vinho, não, era vermelho o vestido dela. Vinho para vermelho? Não era. Então, tome cuidado. Agora, a primeira forma é como?
é você extrair da testemunha o que você quer. Ou da parte. Perguntas. Conhecimento do processo. Eu também tenho que presumir que vocês já conheceram o processo e estudaram o processo. Ok? A segunda é desacreditar. É você criar um enredo. Cara, eu adoro fazer isso em audiência. Eu vou perguntando. A gravata é linha azul, vai indo. Você deixa, você volta. Mas é azul e tem bolinha. E você vai, volta. De repente você entra e pergunta o que você quer, que vai dar contradição no processo. Pronto. Excelência, a testemunha está mentindo. Gostaria que a senhora instaurasse inquérito por falso testemunho, por exemplo. Isso no civil, no criminal, em qualquer lugar. Aí você vai falar, Wendel, mas o juiz não vai deferir, não interessa, a testemunha já acabou. O depoimento dele já não tem mais valor. E a terceira é quando você coloca o quê? Dúvida. Você tem como negar que o Corcovado existe no Rio de Janeiro? Tem como negar? Não tem, né? Mas eu posso dizer para você que o dia que eu estive no Rio de Janeiro tinha uma névoa e eu não vi Corcovado nenhum. Eu posso. Então você pode criar situações dentro da audiência, por mais que a gravata do Hélio seja azul, eu posso falar que é um azul bebê. Você pode o quê? Trazer a dúvida. E se essa dúvida te favorecer, por exemplo, no processo penal em dúvida pro réu, não tem certeza. O que está acontecendo hoje, por exemplo, no processo penal? Identificação de pessoas. Quem acompanha está vendo essa guinada que está acontecendo, GG, sobre essa questão. Do CPV. E aí, o STJ começou a olhar e falou assim, mas peraí, como que se deu esse reconhecimento? Então, naquela noite, eu acho que eu vi uma pessoa com essa estatura, assim, assado. Condena o cara. Inúmeras condenações dessa forma. Inúmeras condenações. Que agora o STJ está absolvendo todo mundo. O ministro Schietti, essa semana, deu um esporro no Tribunal do Rio de Janeiro. Não aguento mais chegar caso aqui, jurisprudência formada que vocês têm que aplicar e não aplicam. Enfim. Então, isso é colocar dúvida. Isso é você chegar e falar, mas você viu mesmo? Não, eu ouvi dizer. Ah, você ouviu dizer. Qual foi a fofoqueira do bairro? Aí você pode debochar. Qual foi a fofoqueira do bairro que falou para você, meu amigo? Fala rindo. Você precisa entender. Com experiência vocês vão chegar a isso, mas assim, a suavidade na audiência, ela é muito importante. Mas isso vem com treino. Isso vem com treino. Eu sempre digo, muitos alunos falavam assim, professor, como que eu vou fazer sustentação oral um dia? Eu falei assim, você já foi no tribunal? Não. Então você não vai fazer sustentação oral nunca mesmo, meu filho. Agora, vai para o tribunal. Hoje em dia está mais fácil. Você pode assistir pelo YouTube. Vai para o tribunal. Senta lá e fica sentado. Amigo, no começo da minha carreira eu não tinha o que fazer. Eu ficava peticionando e preparando aula. Aí eu ia dar aula. Dava aula igual louco. Sábado, domingo, feriado, dia santo. Até em velório eu dava aula, se me chamasse. Onde você queria? E a matéria estava pronta na cabeça. Aula do que vocês querem? Prisão em flagrante, de teoria do crime, ECA, do que você quisesse eu dava aula. Me dá 10 minutos aqui que eu vou dar uma preparada aqui e estou dando aula. Então, quando você tem uma preparação, quando você vai lá, olha, vê, presta atenção, você começa a adquirir o quê? Experiência. Olhar, assistir, é uma das ferramentas mais importantes para o treinamento. Se você quer fazer júri, vá assistir júri. Assista na internet, tem um grande amigo que é o Quaresma, ele tem 50 mil júris dentro da internet lá, sei lá. Enfim, assista. Por quê? Ali você vai entender como funciona a sistemática. Só não vai se aventurar. Eu vejo muitas vezes advogados agora pós-pandemia lendo em sustentação oral. Nós tivemos casos já de desembargador de ministro que falou, memorial você entrega no gabinete. Você vai ler? Não dá. De parar a sustentação oral. E aí acabou, né, meu amigo? Se o desembargador mandou você ficar quieto, você nem precisa pedir o voto. Falou, excelência, dá para adiar a sessão, vamos deixar para a próxima, porque nessa o ferro já é grande. Então, a gente precisa treinar. Você precisa treinar. E isso, você vai ter tempo, muitas vezes, porque ao invés de ir pro fofocolizando, Léo Dias, tal, saber se a Virgínia e o Vini vão ficar, vão casar, se o Vini já traiu ela de novo ou não, meia hora, 40 minutos. Se você pegar seu Instagram agora aí lá no geral, você vai ver quanto tempo você fica por dia no Instagram. Tá? Você pode treinar
Pega só 50%, divide com o Instagram. Fala, Instagram, amigo, vem cá, vamos conversar. Vamos dividir o tempo. Vai, eu ficava 3 horas no Instagram por dia. Vou ficar só 1h30 agora. É pra caralho, né? Mas tudo bem. Outra 1h30 eu vou treinar. Treine citação oral, treine abordagem, treine, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. A faculdade, ela não te preparou para você, quando perder um cliente, como você se portar. A faculdade não nos prepara para isso, né? Ela não te preparou para uma sustentação oral. Ela não te preparou para uma audiência. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem de vocês, quando era estagiário, ia a audiências presenciais no fórum? Quantas? Muitas. Que ano? No segundo ano da faculdade. Que ano? 2019. Antes da pandemia ainda. Tá. Depois da pandemia, quantas audiências foi? Nenhuma. Nenhuma. Acho que só as de instrução que eu já fiz. Sim, mas acabou. E não é culpa sua. É culpa do judiciário. Tá? Mas, você foi o único. Por quê? Porque não é uma cultura das faculdades levar o aluno ao fórum. Se a gente for hoje lá na Univag, por exemplo, e perguntar para os alunos que fazem estágio, naquela época, no meu tempo, sua mãe vai saber disso, nós tínhamos, né, a nossa agenda, e aí você passava nas secretarias, quero ver o processo tal, como que está o andamento, você anotava o andamento. Agora ele fica só na faculdade, no PJE. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, é diferente. Né? Então, essa humanização, ela se perdeu. E é nessa humanização que você ia aprender a se portar. Por que aquele cliente não me deu retorno? Será que ele achou caro? Será que ele... O que está pegando? E você não consegue identificar. Você literalmente não consegue identificar o porquê ele não voltou. E isso é todo dia. Isso é todo dia. Porque você ainda vai ter muitos obstáculos. Em que sentido? Quando você está num patamar mais elevado da advocacia, ou seja, você já tem mais tempo, as pessoas te procuram, elas já sabem mais ou menos o que vão encontrar. Quando você está num nível iniciante, num nível médio, você ainda tem muita saturação no mercado e concorrência. Então, isso é normal. E aí você cria uma série de coisas, mas muitas vezes não é nada. Só não era para ser. E está tudo bem. O grande problema disso é você ficar se martirizando, é você ficar perdendo tempo com isso, sem agir. Então, é muito importante mesmo, que você entenda, eu vou ganhar e vou perder, eu vou agradar alguns clientes e outros não. É normal. É normal subestabelecer processo para outros profissionais. Por inúmeras situações, eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Tá? Agora, o que não é normal é como você vai se comportar diante disso. Tá? E depois de tudo isso, pessoal, eu acabei entendendo de forma muito dolorosa, e aí é apenas um conselho, não é uma obrigação de vocês, que a vida se divide em 4 pilares, pelo menos a minha hoje. Fé, saúde, família e trabalho. 1, 2, 3 e 4, nessa ordem. Por quê? Primeiro, quando eu falo em espiritualidade, e eu coloquei só tem um momento de conexão, mas vocês devem imaginar com quem. Mas, quando a gente fala em espiritualidade, as pessoas nos levam a religiões. Eu não estou falando sobre religião. Eu estou falando que você precisa conversar com Deus. Ponto. Se você é católico, espírita, protestante, evangélico, lagoinha, legendário, cara, tá tudo certo. Mas você está conversando com Deus? De forma franca, você está lendo a Bíblia. É o melhor livro de inteligência emocional do mundo. Jurídico também, tem muita coisa lá que você vê que acontece até hoje. Então, quando eu entendi isso e passei ao acordar a fazer minhas orações, 5 horas da manhã, eu passei a entender, e minha vida mudou muito, porque ali você tem uma conexão real, porque ninguém te enche o saco. A pior coisa que tem é você chegar no escritório 8 horas da manhã para abrir o livro, aí é celular tocando, é isso, é aquilo. Você não consegue se concentrar.
Então, esse é o primeiro ponto. Sem a conversa com Deus, cara, você pode pegar João Adib da CIMED, ele vai falar isso para você. Por quê? Por mais que o cara seja bilionário, tudo, ele tem esse momento. E não vai ser você, o idiota, que vai fazer o contrário, né? Desculpa a expressão da palavra, né? Ai, não, eu vou contra o mundo, você é ateu, você é um à toa. Então, presta atenção, isso é sério. Você precisa estar conversando com Deus, independente da sua religião. Esse é o primeiro ponto que vai mudar a sua vida. E o segundo é a saúde. Quando eu falo em saúde, eu falo porque eu já fiz todas as dietas que vocês podem imaginar. Vocês viram minha foto lá. Mas tinha um problema. Hábito. Quarta-feira que eu fui para Brasília, voo, confusão, 3 horas da manhã para o aeroporto, cheguei em Brasília, tinha reunião 9 horas, cheguei em Brasília, o pessoal falou, vem aqui na padaria tal, um cliente de fora estava indo para lá, falei, cara, eu vou atrasar um pouco, vou atrasar não, nós marcamos 8h30, 8h30 eu tô aí. Cheguei, fui pro hotel e fui correr, meia hora. Fui só andar, dei uma andada, uma corrida, por quê? O corpo precisa estar em movimento. Eu já tinha dormido mal, fui dormir 10h30 por causa da minha filha, 10h30, acordo 2 horas da manhã, e esses voos de madrugada, você não dorme. Você acorda 1h30, acorda 2, aí você já vai. Então, eu fiz isso. E aí acabei mudando meu voo, era para voltar na quinta, voltei na quarta noite, enfim. O que eu quero dizer para vocês? Sem saúde, você não vai conseguir cuidar da família e muito menos trabalhar. Você não vai conseguir. O meu nível, o João me conhece há algum tempo já, ele sabe do que eu estou falando, por quê? Porque, cara, você acordar de ressaca até você processar, não dá. Não estou falando para você não beber, eu estou falando para você beber no sábado, não no domingo. Né? Segunda-feira é dia de branco, né? Segunda-feira o pau pega. Segunda-feira é dia de preparar a semana, conta, tudo. Então, assim, as pessoas, elas arrumam uma desculpa de que, para estar em um meio social, precisam de alguns hábitos diferentes. Não. Você está no meio social, você pode estar tomando água. Pode estar tomando o que você quiser. Agora, o que depende é de você. Então, eu garanto a vocês que se vocês movimentem o corpo, eu falo, eu não gosto de academia. Cara, vai para o parque, vai caminhar, vai para a rua. Meia hora, 40 minutos por dia. Cérebro, oxigênio. Fone, vai ouvindo um podcast, vai ouvindo uma aula, vai ouvindo alguma coisa. Vai ouvindo funk, pô, aí também é sacanagem. Mas, vai. Eu garanto para você que se em 60 dias não mudar, você pode voltar aqui que eu devolvo o dinheiro. Olha só. Família. Muitos aqui não têm filhos, né? Mas tem pai, mãe, irmão. E muitas vezes a gente se afasta dessas relações por conta da correria do dia a dia, né? Eu sempre digo o seguinte, há quanto tempo você não pega o telefone e liga para os seus pais, para sua mãe? Minha mãe fala todo dia comigo, né? Ela perturba bem, né, Aline? Você sabe bem quem ela é, né? Mas a gente fala hoje muito mais por mensagem com nossos familiares, né? Faz uma ligação de vídeo, né? Muitas vezes não dá para estar perto, mas faz uma ligação de vídeo e tal. Isso é necessário. E o tempo de qualidade, né? Porque por muitos anos eu almoçava com o celular na mesa, falando, atendendo, ligando e tal. E todos aqui já fizeram isso. Todos aqui já fizeram isso. E não vai mudar nada. Eu garanto a vocês, com gente presa, 1 bilhão de problemas no mundo, meia hora ali não vai mudar a sua vida. E se o cara não entender também essa meia hora, não é para ele estar na sua vida. Já dispensa esse cliente porque ele vai te dar trabalho. Às vezes a gente fica com dó também, né? Mandar cliente embora. Mas tem cliente que é melhor você não ter. Vai por mim. Tem coisa que o dinheiro não paga. E por fim o trabalho. Por quê? Os seus resultados, eles vão ser transformados quando você coloca essa rotina em prática. Quando você tem uma rotina. Então eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer minha academia, vou fazer uma leitura. É ótimo ler cedo. Né? Então isso vai mudar a sua vida. Por quê? Pela manhã, gente, a cabeça está fresca. Eu me lembro quando eu dava aula. Cara, dava aula de manhã, 7h15, 7h30 da manhã, não sei se vocês estudaram de manhã à tarde aqui, mas você chegava na aula, todo mundo com a cabeça... Chegava para dar aula à noite. Naquela época, 2008,
nós tivemos uma ascensão muito grande do ProUni. Então, esse programa estudantil, ele facilitou o crédito em 100% para a população. E o que aconteceu? Nós tínhamos ajudante de mestre de obras em sala de aula, pessoas que estavam ali, trabalhavam o dia inteiro, né? Isso normal. Assim, é muito importante que você entenda esse limite. E até mesmo o limite de parar. Porque tem hora que não funciona mais. Eu vou trabalhar até meia-noite hoje. Chega 10 horas da noite, você não consegue mais processar, não vai adiantar. É melhor você dormir mais cedo e acordar mais cedo. Então, isso, eu garanto a você que se você se comprometer, isso vai mudar drasticamente a sua vida. E por fim, pessoal, para a gente encerrar, que o João precisa comer, eu queria dizer uma coisa para vocês e deixar uma provocação. Eu vou abrir para perguntas rapidinho, mas a escolha é que muda tudo. Você pode continuar se vitimizando ou assumir a responsabilidade da sua vida. A escolha é sua. E quando eu falo em assumir a responsabilidade da sua vida, eu quero dizer que as desculpas, as historinhas vão ficar de lado. Né? Então, eu não consigo por isso. Não, o que eu preciso fazer para conseguir? O João não olhou para mim hoje. O problema é do João, ele deve estar com algum problema, vamos embora. Aí o cara fica o dia inteiro preocupado porque fulano não olhou para ele. Então, quando você assume a responsabilidade, você para de dar desculpa. Você para de contar mentira para você. Porque o ser humano, ele é altamente falível. E nós mentimos para nós. Não adianta a gente dizer que não. Eu sou melhor que aquele cara. Pois é, mas ele está acordando 4 horas da manhã para estudar e você está acordando 9 horas da manhã. Como que você quer? Você quer enganar quem? Não tem como. Então, quando você assume essa responsabilidade e fala, agora eu vou fazer, eu vou olhar para isso, isso vai mudar. Lá atrás, o Hélio me perguntava sobre especialidade, sobre isso, e eu falei um pouco aqui, mas eu queria reforçar isso nesse ponto. Você pode ser o melhor advogado tributarista. Você pode ser. Mas você pode, nesse momento, não ter cliente para isso. Isso vai deixar você desmotivado. Porque não tem como eu olhar para você e falar assim, olha, não olhe para o vizinho do lado. Você vai olhar. E você precisa olhar. Você precisa olhar porque você precisa treinar, olhar, entender e saber que a sua hora vai chegar. Porque muitas vezes você olha para o cara que está há 10 anos no mercado e em 1 ano você quer ter o mesmo que ele. O mesmo caminho, eu não estou falando de recurso financeiro. Então, isso é muito importante. Então, não deixe de buscar uma perícia. Não deixe. E junto dessa perícia, tem um negócio que é muito importante, que só a autorresponsabilidade vai trazer na sua vida, que é o seu branding. Eu deixei para falar por último sobre branding justamente por quê? Porque as pessoas acham que branding é uma logomarca bonita e um cartão bonito. Esquece logomarca. Ninguém quer nem mais cartão, não é verdade? É tudo digital, acabou o cartão, papel, é tudo QR Code, pega meu zap aqui, toma, tal, acabou. Então o que eu quero dizer com isso é que o seu branding é aquele slide que a gente falou, como você vai se comunicar, você sabe empreender, você sabe entender a dor do seu cliente. O seu branding, ele vai ser marcado desde o momento que você abre a porta para servir o cafezinho para o seu cliente. Desde o momento que o seu cliente pega aquele cafezinho e olha. Wendel, mas eu trabalho num escritório que não é meu. E daí? Você não pode trabalhar como se fosse? A pior coisa que tem é o funcionário que acha que é funcionário. Como assim, Wendel? Mas ele é funcionário. Ok, mas trabalha como se fosse seu enquanto você estiver ali. Porque você vai dar sempre o seu melhor por você. E se você trabalhar naquele lugar como se fosse seu, você vai crescer lá dentro. Eu tenho vários colegas que foram crescendo dentro de sociedade, se tornaram sócios do escritório. O Hélio vai ligar para o João e falar, João, eu não posso atuar nesse caso, porque eu optei, fiz uma decisão e eu não posso, mas eu também preciso do dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, João, você faz a ação, fica com 60% e eu fico com 40%. E está tudo certo. E aí o branding dele está funcionando porque ele está alinhado com o que ele sempre quis. Agora, não dá, João, para o Hélio
ter 100 ações trabalhistas em favor do empregado, advogar para um sindicato e chegar na empresa do Guilherme e falar, olha, eu quero ser seu advogado empresarial. Hoje em dia, eu tenho cliente que assina Jus Brasil, né? Ele que manda as intimações dele, às vezes. Eu falo, cara, já chegou aqui, calma, médico. Ele é médico. Mas assim, médico que vai mexer com licitação nunca dá certo. Anotem isso, é um ótimo ramo para vocês atuarem. Ele sempre vai se ferrar, tá? Anotem isso. Até hoje, eu não vi um médico que entrou nesse ramo e não profissionalizou com CIO, com estrutura, não caiu em licitação. Pode pegar a notícia aí, médico que caiu em problema de licitação. Semana passada teve uma operação disso, não tem jeito, eles não sabem. Eles não entendem, eles acham que tudo é normal. Eles são médicos, pô. O negócio deles é abrir corpo, é sangue, não é papel. Então, isso precisa estar alinhado com o seu branding. Por quê? Somente a sua responsabilidade, quando você se autorresponsabilizar pelas suas condutas e não culpar o coleguinha, é que você vai crescer. Vai doer? Vai. Mas vai curar. Eu garanto isso a vocês. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, eu queria agradecer a presença de todos, dizer que eu estou à disposição, e se alguém tiver alguma pergunta sobre vida, carreira, eu estou aqui para ouvir vocês, e depois a gente bater um papo, um conhecendo o outro, porque isso aqui, na verdade, é um projeto para a construção de um ecossistema. Se vocês não entenderem hoje que vocês podem construir o ecossistema de vocês, como assim? Se você montar um grupo hoje, não um grupo de fofoca ou aqueles grupos de OAB que não serve para porcaria nenhuma, montar um grupo de amigos, nós estamos aqui em 15 amigos, nós vamos nos ajudar, nós vamos um passar a ação para o outro. Ó, eu não quero atuar em consumidor, mas pô, minha funcionária teve um problema aqui. Ô Juca, você faz, ó, tô te mandando aí 30%. Nada é de graça, nem cafezinho é de graça. Mas vocês precisam entender que vocês só vão crescer com a ajuda do outro. E muitas vezes, você está querendo sentar em algumas mesas onde você é o melhor, sai dela. Se você que não conquistou ainda, está aqui nessa mesa e só tem orelha seca ali, você está se nivelando a eles. Senta em mesas que você vai só ouvir, aprender. Se eu tivesse feito isso há 10 anos, se eu tivesse a maturidade, a experiência e a vivência que eu tenho hoje há 10 anos, não estava mais nem aqui. Tenho certeza. Mas, mesmo após 20 anos, ainda foi tempo de recomeçar. Na verdade, não é bem um recomeço, mas é uma mudança de rota. Então, imagina você que está começando. Agora, se eu perguntasse para vocês, quem já pensou em montar um grupo de amigos para negócio? Isso é empreendedorismo. Nós vamos falar de ações judiciais, de processo judicial, mas isso é empreender. Porque a Mariazinha que faz direito de família, eu não suporto direito de família, mas atuo, em alguns casos, em parceria. Por quê? Porque você precisa entender uma coisa, o seu cliente confia em você. Se você está indicando o Hélio, tá bom, o Hélio é a melhor pessoa? Tá bom, mas você vai estar me acompanhando? Vou, pronto. Então nunca larga o seu cliente. Leve ele a outro profissional junto e fala, ó, seguinte, eu não sou tão bom nessa área, mas o Hélio é craque, eu vou estar ao lado dele, eu sou o seu olho dentro do escritório do Hélio. Beleza. Aí sabe o que o cara faz? Fala assim, não, vai lá no Hélio. O cara vai lá no Hélio, gosta do Hélio, o cara sai do seu escritório e vira cliente do Hélio. Aí você vai dizer o quê? Filho da... me traiu. O culpado é você. Você que não cuidou do seu cliente, meu amigo. O mercado está aí e você está contando a história de que foi traído pelo coleguinha. Amigo, camarão que dorme a onda leva. Camarão que dorme a onda leva. Então não adianta você ficar contando essa historinha e o Hélio voando. Então, eu tenho casos em que eu levo o cliente até parceiros em Brasília, fechamos bons contratos, e Wendel, o que você faz? Eu indiquei. Isso é negócio, isso é empreender. E se você chegar para mim e falar assim, Wendel, eu já tive casos que eu levei o cliente e falei assim, cara, eu vou cobrar X, mas fulano pode cobrar 3 vezes X. E
com eficiência. E se o fulano cobrar 3 vezes X, eu vou ganhar X mais 1. Eu só ia ganhar X e ainda não ia ser tão bom. Por quê? Porque é mercado. Mas aí sabe o que acontece? O cara vira e fala, eu não vou levar ele naquele cara lá, porque não sei o quê, o cara vai... Amigo, as relações precisam ser humanizadas e construídas. E quando eu falo em ecossistema, tá? Eu estou falando que vocês precisam criar esses grupos de negócios. Entre vocês que são jovens. Se vocês não se unirem agora, vocês vão sumir. A advocacia está sumindo com muita coisa. Está sumindo mesmo. É sério. Não é brincadeira. É aterrorizante? É, mas é bom. É bom por quê? Porque eu sempre digo, o bom profissional, ele vai, meu amigo. Não tem problema. Ele vai na adversidade, ele vai brigar, ele vai dar murro, faca, pontapé. Agora, se você se organizar, se estruturar, se você entender que hoje a advocacia é um negócio. Wendel, como que eu vou tratar minha empresa como negócio se eu sou o único advogado? Faz uma reunião com o seu gerente de marketing. É como? Eu não tenho dinheiro para isso. Seja você o seu gerente de marketing. Olhe para ele e fala assim, olha, o Elinho está fazendo isso no Instagram. Você acha que isso vai virar aqui? Olha, fulano está fazendo isso. Crie essas ferramentas internas. Crie esses processos internos de departamento fictício. Qual é o problema? Até hoje o financeiro do meu escritório sou eu. Mas eu tenho uma reunião comigo lá, semanal. Planilha, tudo certo. Mas sou eu. Até hoje o financeiro do meu escritório sou eu. Tá tudo bem. Fazer o quê? Até hoje o marketing do meu escritório sou eu. Tudo bem que tem uma ajuda agora, né? Mas pergunta para ele se não sou eu que penso, se não sou eu que dou pitaco, não fico perturbando o dia inteiro. Não, faz isso, faz aquilo. Ô, você viu o que fulano fez? Você viu o que ciclano fez? Vamos melhorar. Claro, tem consultoria, tem isso, tem aquilo. A gente investe. Agora, quando eu falo de ecossistema, muitas vezes eu posso te perguntar se você tem ido a palestras, a eventos e ficado só sentado, ido embora, ou se quando você vai para o cafezinho você se apresenta para alguém, seja intencional. Olha, tudo bem? Como você está? Olha, tal. Você é daqui? Você é da onde? Seja cara de pau. Wendel, eu não consigo fazer isso. Então muda de profissão, gato. Vai dar. Não vai dar. A advocacia é isso. Ou então, obviamente, existe o quê? Existem os profissionais que ficam no backstage. Né? O cara que vai carregar a banda. E existem muitos profissionais excelentes que ganham muito bem fazendo isso, mas que são frustrados, porque não entenderam que ali está o seu valor. Que querem o holofote, mas não fazem por onde. O cara não quer ir no evento, João, e sentar e conversar e ficar lá 2, 3 horas sem fazer nada. Não. Porque ele fica inquieto, ele fica mal. Ele não é relações públicas. Então, ou você treina isso, porque isso é treinável. Eu vou encerrar aqui dizendo só uma coisa para vocês. O nosso cérebro não sabe o que é certo ou errado. Quem diz para eles o que é certo ou errado somos nós. Então, se você disser todo dia para o seu cérebro uma coisa, ele vai ter aquilo como certo. Mas se você mostrar para ele que é errado, é errado. O que eu quero dizer com isso é que se você tomar o controle da sua vida e tiver responsabilidade e mostrar para o seu cérebro o que você quer, mentalizar isso diariamente, eu tenho certeza que você vai vencer, vai demorar um pouco, vai ter uma jornada, mas que você vai conseguir alcançar o sucesso. E o sucesso, ele é momentâneo, temporário. A cada momento o sucesso tem um conceito. A cada momento da sua vida o sucesso tem um conceito. Lembra que eu falei do carro? É o primeiro conceito, é o primeiro estágio. Nossa, conforto. Eu tenho minhas alimentações, minha continha do mês paga, eu tenho conforto, eu tenho sucesso. E aí, aquilo vai ficando pouco. E aí você quer trocar de carro. E aí o sucesso vai mudando de nome, até chegar no aprendizado, no último estágio. Que aí é uma fase diferente, onde o sucesso já não sobe mais na cabeça, porque a gente também tem que lidar com isso muitas vezes. Todo mundo comete esse erro. E você pode errar também. Só se você quiser. Mas isso pode acontecer. Então, mentalize. Mas leve ao seu cérebro as informações positivas.
Porque isso vai levar você a um nível de consciência muito alto.